Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vou compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 24. A parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, contada pelo Senhor Jesus. Jesus ensinou o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Jesus contou uma parábola sobre um homem que, tendo 2 filhos, ouve do mais novo a solicitação de sua parte na herança. Para quê? Para abandonar o pai, sua casa e comunidade, ir para uma terra distante e aproveitar a vida, gastar o dinheiro de maneira descuidada e satisfazer caprichos pecaminosos. Essas atitudes ilustram muito bem o coração do pecador que se afasta de Deus e vive para si mesmo e para os prazeres do mundo. Deseja usufruir do que Deus criou e mantém, mas não quer a presença de Deus, não quer obedecê-lo. O rapaz da parábola jogou fora todo o seu dinheiro com os prazeres do mundo. Seus recursos se esgotaram, seus amigos o deixaram e ele começou a passar fome em um país que veio a sofrer com a falta de alimentos. E quem queria vida mansa e prazerosa passou por necessidades extremas, a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Jesus enfatiza o que o pecado faz na vida dos que rejeitam a vontade do Pai. O pecado promete liberdade, mas traz apenas escravidão. Promete sucesso, mas traz fracasso. Promete vida, mas o salário do pecado é a morte, como lemos em Romanos 6, versículo 23. O rapaz pensou que se encontraria, mas se perdeu. Quando Deus é deixado de fora da vida, o prazer transforma-se em escravidão. Nessa situação desesperadora, o filho se lembra da bondade do pai. Como diz o apóstolo Paulo, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Ele decidiu voltar, não mais da condição de filho, mas de trabalhador de seu pai. Olhava para si mesmo como indigno. Assim é que Deus opera em nossas mentes, para que reconheçamos como somos miseráveis. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, segundo os Coríntios capítulo 7, versículo 10. Diante disso, é necessária a importante decisão de voltar-se inteiramente para Deus e se submeter a Ele. O profeta Isaías diz: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo de número 7. O jovem, na sua arrogância, disse:
Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Versículo de número 12 do texto. Mas no seu quebrantamento decidiu dizer para o pai: trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 19 do texto. O pai não exigiu que ele trabalhasse para merecer seu perdão, pois os pecadores não têm condições de realizar boas obras suficientes para serem salvos, como lemos em Efésios 2, versículo 8 ao versículo de número 10, como lemos também em Tito 3, versículos de 3 a 7. Na terra distante, o filho pródigo conviveu com a miséria. De volta à casa do pai, ele descobriu o significado da misericórdia. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a condição do pecador em Jesus Cristo. O morto vive e o perdido é achado. Em Jesus, o pecador perdido acha o caminho, pois Jesus é o caminho. O pecador ignorante encontra a verdade, pois Jesus é a verdade. O pecador morto encontra a vida, pois Jesus é a vida. Louvado seja Deus pela salvação providenciada por Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque aprove ao Senhor enviar Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, para vir ao mundo, morrer em nosso lugar e nos trazer a salvação. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus cumpriu a sua missão de vir a este mundo salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido, pois ele mesmo disse isso. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta ação tão poderosa, tão misericordiosa do Senhor para conosco, dando-nos o privilégio de sermos transformados. Peço ao Senhor, ó Deus, que vidas sejam salvas por Ti, que vidas continuem a serem transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, pela certeza da salvação. Conduza, ó Deus, as nossas vidas segundo a Tua vontade, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. E que tudo que fizermos, ó Deus, possa ser feito para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe-nos neste dia, dê-nos a Tua proteção, guarde os nossos irmãos e nossas irmãs, e que todos nós, ó Deus, nas nossas casas, com as nossas famílias, possamos regozijar pelo fato do Senhor Jesus ter morrido por nós e ter nos dado tão grande salvação. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém.